Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, podendo ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, galera, já deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, para que você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do time mais amado, mais querido do Brasil, Flamengo. Lembrando os mais velhos. Segundo, que o Gabriel prestou grandes serviços ao Flamengo. Terceiro, que o Gabriel, no final do ano, sai de graça. Então, eu acho que o Flamengo pegar agora 5 milhões de dólares não é mau negócio. Eu venderia o Gabriel. Mas contrataria obrigatoriamente um outro bom centroavante. Para reserva do Pedro, ou melhor, para disputar a posição com o Pedro. Trazer um cara capaz de disputar a posição com o Pedro. Se não for melhor que o Pedro, na reserva. Se for melhor que o Pedro, titular, por que não? Eu faria isso. Fala-se muito na possibilidade do Flamengo contratar um uruguaio chamado Facundo Pelistri, que é do Manchester United e está emprestado a um clube espanhol, se eu não me engano. Deixa eu ver direitinho aqui. É um jogador que pode ser interessante. Era considerado uma das grandes joias do futebol uruguaio. É um jogador de apenas 22 anos. Mas foi para o futebol inglês. Aliás, é uruguaio, né? Uruguaio. Mais um uruguaio. Joga no Manchester United, mas está emprestado ao Granada. Está emprestado ao Granada da Espanha. Seria uma opção. Mas também, quanto custaria o Facundo Pelistri? Eu acho que provavelmente mais do que os 5 milhões de dólares pelo qual o Flamengo ia pagar o Gabriel. Mas aí a diferença é menor. Você não vai estar investindo 6, 7 milhões de euros num jogador se você recebeu 5 milhões de dólares. Você já dá uma compensada aí. Por que eu acho que seria válido vender o Gabriel agora? Porque, cara, o tempo do Gabriel no Flamengo nitidamente já passou, cara. Nitidamente já passou. Ele entrou, até fez um gol, muita gente acha que mal anulado, eu não acho, eu acho que ele estava realmente impedido. A coisa do frame, do pé do Luiz Araújo, tá? Não me convence muito. Mas, de qualquer maneira, vamos combinar? Mais um gol daqueles que ele empurra para dentro da rede só. Você dissesse, não, ele fez um golaço. Um golaço como ele fez contra o Santos, por exemplo, no Campeonato 2019, lembra? Da entrada da área, ali bateu a bola, bateu no travessão e entrou. Ou outros golaços que ele já fez. Não é o caso. Eu continuo a achar que o Gabriel está muito fora de forma ainda. E eu tenho sérias dúvidas se ele vai voltar a ser o Gabriel de 2022. Eu não quero mais o de 19. O de 19 eu sei que não vai voltar nunca mais. Mas o de 22, quem sabe? Mas eu estou achando isso bastante difícil. Eu quase que torço para, numa rodada aí, daqui para frente, o Pedro não puder jogar, para o Gabriel começar jogando desde o início. Para a gente poder avaliar. Porque até agora, todas as vezes que ele jogou desde o início, ou que ele jogou bastante tempo, ele não fez nada. Ele não fez nada. Então, insisto, para mim, eu venderia. Eu venderia. Paulo Aguiar. Boa noite, Renato. Se o Uruguai levar logo uma chapalada na Copa América, os uruguaios não retornam. Mas ele tem que ser eliminado ou na fase de grupos, que eu acho muito difícil, ou no primeiro mata-mata. E aí a possibilidade é boa. Por que eu digo que a possibilidade é boa? Porque dependendo da colocação dele, no grupo dele, e do Brasil e da Colômbia, no grupo do Brasil e Colômbia, o Uruguai certamente pegará ou Brasil ou Colômbia. Duas seleções que podem tranquilamente eliminá-lo. Eu torço para que seja Brasil. Que assim já... Colômbia é uma seleção que às vezes joga muito bem, mas às vezes é irregular. Eu torço para que seja o Brasil. Deixa eu até ver, por curiosidade aqui, eliminatórias sul-americanas, em que colocação está a Colômbia? Deixa eu ver aqui. Ó. Eliminatórias da América do Sul. Está parado, né? Nós estamos em sexto. A Colômbia está atrás do Uruguai. Tá? A Argentina em primeiro com 15, Uruguai em segundo com 13,
Colômbia com 12, Venezuela com 9, Equador com 8, Brasil com 7. Olha o que o Fernando Diniz aprontou, gente. Olha o que o Fernando Diniz aprontou. Depois ainda ficou bicudo por ter sido mandado embora da seleção. Aliás, ele está começando a ficar ameaçado de ser mandado embora também do Fluminense. Hein? Também do Fluminense. Do Fred Gomes, do Thiago Lima, para a gente ler juntos aqui. Parece, então, que o Alan pode voltar também. Olha, eu não sei se eu voltaria com o Alan ou se eu deixaria o Léo Ortiz, sabia? Sinceramente, eu não sei. Então, está aqui a matéria, olha lá. Cebolinha e Alan voltam a treinar com o grupo do Flamengo e tem boas chances de pegar o Bahia. Não fala do Ayrton Lucas aqui. Bruno Henrique, que teve um mal-estar bastante acentuado no sábado, não treinou com os companheiros pelo segundo dia consecutivo. Ayrton Lucas trabalha novamente com o elenco. Everton, Cebolinha e Alan foram as novidades positivas do treinamento desta terça-feira. O atacante e o volante voltaram a treinar com o grupo e têm boas chances de jogarem contra o Bahia. Cebolinha sentiu o impacto de um contato durante o primeiro tempo da vitória sobre o Grêmio na última quinta-feira e apresentou dores no músculo anterior da coxa direita. Tal incômodo tirou do jogo com o Atlético. Alan, que lesionou o músculo posterior da coxa direita na goleada por 6-1 sobre o Vasco, também voltou a trabalhar com o grupo e é outro que tem chance de ser relacionado. Ayrton Lucas treinou mais uma vez com o grupo e aumentou suas chances de voltar ao time. Ele não joga desde 28 de maio, quando se machucou durante o primeiro tempo da vitória de 3-0 do Flamengo sobre o Milionários. Ayrton está recuperado da lesão na coxa esquerda. Bom, então vamos lá. Diante disso aí, surgem algumas dúvidas, né? Algumas possibilidades. Se os três estiverem liberados, eu me pergunto se o Tite, o Ayrton Lucas com certeza vai jogar, se estiver liberado mesmo, já está treinando, porque o Ayrton Lucas permite que o Léo Pereira volte para a zaga, cobrindo a vaga do Fabrício Bruno, que tomou o terceiro cartão amarelo, e que também vinha jogando no sacrifício. Então, esse cartão amarelo acabou até, de uma certa forma, sendo positivo, porque ele vai poder ter o descanso que ele queria para poder tratar o tornozelo. Mas aí vamos lá, aí a gente vai de Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Na posição de primeiro volante, eu manteria o Léo Ortiz, que está jogando uma barbaridade, fez um partidaço contra o Atlético Paranaense. Não só manteria porque ele está jogando muito, mas também porque o Alan está vindo de mais de 20 dias de parada. Então, o Alan não deve estar com ritmo para voltar a ser titular. Então, eu iria de Léo Ortiz, Gerson e Lohan. Na frente, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Eu acho que o time tem que ser esse. Não sei se o Tite não vai botar o Alan de cara. Acho que não deve botar. Acho que se botar o Alan de cara, tá primeiro tirando do time um cara que começou a jogar muito. Segundo, dando chance ao azar, porque o Alan está há 20 dias sem jogar. Então, ritmo certamente não tem. E terceiro, porque eu acho que, num futuro bem próximo, o Léo Ortiz vai ser o titular da posição do primeiro volante. Talvez até barrando o Pulgar e o Alan, os dois. Eu acredito nisso. Antônio Carlos Amit, boa noite. Cruzeiro contra o Gabigol tem que esperar o julgamento do Caixa. Quanto ao jogo contra o Bahia, espero que não tenha gol pela lei do ex. Ayrton volte e BH volte a jogar. O BH não vai jogar. BH no máximo no banco, Antônio Carlos. O Ayrton é importante que volte, o BH no banco, porque o Cebolinha, além de tudo, está voltando. E esperar a coisa do Cais é um negócio complicado. Ele agora vai tratar durante essa semana para ficar à disposição contra o Fluminense, sem dúvida, no jogo do final de semana. Mercado da bola, galera, vamos lá. É o seguinte, lembra do Peterson, que foi emprestado ao Atlético Paranaense no começo da temporada? E logo no começo dele da trajetória do Atlético Paranaense, ele foi afastado pela diretoria por ato de indisciplina, chegar atrasado em um treino, tendo em vista que ele mora no local lá do treino, então a diretoria do Furacão não gostou nem um pouco, o afastou e desde então ele está afastado, não está sendo utilizado e nem será mais utilizado pelo Atlético Paranaense.
O Atlético Paranaense até tentou devolvê-lo ao Flamengo, o Flamengo não quis, mas nessa janela de transferência do meio do ano, ele está de saída do Atlético e não vai retornar ao Flamengo. Ele vai para o Estrela Amadora de Portugal, um novo empréstimo de 1 ano, de 12 meses, com uma opção de compra de 700 mil euros, cerca de 4 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos. É um jogador que se desvalorizou, porque a opção de compra lá no Atlético Paranaense era maior. Só que o Flamengo entende que nada pode fazer, a verdade é essa. Um jogador que se desvalorizou graças a ele, por atos que ele cometeu fora das 4 linhas. Não foi nem por conta do que ele fez dentro de campo, mas fora das 4 linhas ele cometeu um erro, está desvalorizado e ele vai para o Estrela Amadora. Se ele for comprado, querendo ou não, cai 4 milhões na conta do Flamengo e o Flamengo ainda manteria 30% dos direitos econômicos desse atleta. E por falar no Estrela Amadora, agora é oficial, Daniel Cabral não é mais jogador do Flamengo. A gente vem falando sobre esse jogador que está sendo cedido ao Estrela Amadora de Portugal. O Flamengo libera esse jogador de maneira de graça, ou seja, sem compensação financeira, mas faz uma parceria com o clube português na divisão dos direitos econômicos. O Flamengo libera de graça, sem compensação, porque o contrato dele acaba agora. Ou seja, o Flamengo ia perder o jogador de graça de qualquer jeito. Mas pelo menos desse jeito, nesse molde de negociação, o Flamengo mantém 50% dos direitos econômicos dele. Então, futuramente, se ele for vendido, cai um dinheiro na conta do Flamengo. Um jogador que sofreu muito com contusão, tem 22 anos, era tratado como promessa, foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira. Naquela seleção tinha o Noga, que hoje está em Portugal também, o Daniel Cabral de titular, e tinha o Lázaro também, que hoje está no Palmeiras. E o Daniel Cabral era titular absoluto, faixa de capitão, promessa absurda, mas sofreu muito com lesões graves no joelho. Que ele seja muito feliz, que ele consiga ter sequência na carreira dele. Ele tem apenas 22 anos. E por falar no Estrela Amadora, o Flamengo e Estrela Amadora estão assim, ó, parceria, tá? Praticamente um intercâmbio. Porque em um mês o Flamengo fez 3 negócios com o Estrela Amadora. Primeiro tinha emprestado o atacante André Luiz como opção de compra. Aí agora o Estrela Amadora foi lá, exerceu a opção de compra. O Flamengo agora liberou o Daniel Cabral para o Estrela Amadora. E o Peterson está sendo emprestado também para o Estrela Amadora. Parceria, na minha opinião, de sucesso. Eu acho que o Flamengo tem que ter um parceiro sim lá no futebol português. E querendo ou não, esses jogadores, embora eles não agreguem muito aqui ao Flamengo, mas lá no Estrela Amadora, tenho certeza que eles podem render e render bons frutos dentro de campo e financeiramente. Fez uma proposta para contratar o Dudu excepcional, 4 milhões de dólares, mais um contrato de 4 anos, podendo ser alongado para mais um por metas para o Dudu, que é um jogador de 32 anos e que está vindo de uma lesão grave no joelho, né? Mas todo mundo sabe que o Dudu preferiu ficar no Palmeiras. E agora, hein? O Cruzeiro já deu uma sinalização para o mercado que vem com tudo e que quer montar um time competitivo já para esse segundo semestre. O Dudu seria uma contratação de impacto. Não deu. E agora o Cruzeiro está pensando ainda mais alto. E eu vou explicar por quê. Ele está mirando 2 jogadores que são bem mais jovens do que o Dudu e que têm um potencial de ainda trazer benefícios tecnicamente, esportivamente, em termos de marketing, de mídia, por muitos e muitos anos. Sabe quem são esses jogadores? A torcida do Flamengo conhece muito bem. Gabigol e Michael. A informação está na imprensa de Minas Gerais. Vi o companheiro Everton Guimarães, da Band, lá de Minas, gravando um vídeo falando sobre isso. E também a Rádio Itatiaia já trouxe a informação. Gabigol, antes mesmo do nome do Dudu ser falado, já era um desejo do Pedrinho e da cúpula cruzeirense. O Dudu virou um desejo porque ele se ofereceu e depois se arrependeu. Gabigol, não. Sempre esteve na mente do Pedrinho e ele quer esse jogador. Ele considera que Gabigol, e ele tem toda a razão,
será uma contratação de impacto, uma contratação para encher o aeroporto, e ele tem apenas 27 anos. Tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro deste ano. Entretanto, não podemos esquecer, Gabigol está jogando sob efeito suspensivo. Ele está condenado pelo CAS, né, por tentar impedir, né, a realização de um exame antidoping. A pena dele vai até abril de 2025. O julgamento que... Mengão segue aí surpreendendo mais uma vez aí no mercado da bola e decide contratar aí Dudu. Nos últimos dias, o mundo do futebol foi pego de surpresa aí com a confirmação de que Dudu estaria saindo do Palmeiras e transferindo-se para o Cruzeiro. Por outro lado, desta vez o Flamengo ficou apenas observando a situação e não fez nenhuma movimentação no mercado da bola. Em 2022, quando o Dudu e o Palmeiras estavam travando aí um verdadeiro impasse pela renovação, camisa 7 do palmeirense e parte não se acertaram. Dessa forma, o Flamengo decidiu aí seguir monitorando a situação do jogador, que teria sim um desejo, teria sim uma oferta para vestir a camisa do Mengão. Para não se desgastar aí com a relação com a diretoria alvinegro, o clube do rubro-negro irá esperar um desfecho. Somente depois iniciaria uma conversa com o representante do jogador. Após muita rodada, o clube e atletas renovaram aí para 2025. O Flamengo buscou aí mais informações para negociar Dudu. Isso aí, o Flamengo aí tá assim, vendo aí, sondando aí qual seria o impasse aí de Dudu no Palmeiras, e pode ser assim que faça assim mesmo aí uma oferta aí para o jogador de 32 anos aí. É um grande jogador, um craque. Há muito tempo o Flamengo já pensou na contratação desse jogador, então não seria nenhuma surpresa aí, na minha visão, se ele realmente fechasse aí com o Flamengo. Seria um grande reforço, ao meu ver aí. Dudu chegaria sim para ser um dos jogadores principais do elenco do Mengão, galera. Mas esse foi o vídeo, deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal.